Nesse momento, Moscou está em chamas e congelando. A vingança atingiu seu alto. Um acerto direto no coração do Império. Um presente ucraniano detonou no covil do inimigo. Explosões ecoam sem parar. A terra treme sob os pés dos russos. Moscou mergulhou em completa escuridão e caos. Aconteceu. O país 7 está à beira de um holocausto nuclear. Putin e Lukashenko apertaram o botão na mira. A vilã é levada para Dakar. Os ditadores estão preparando um golpe devastador contra a Europa. O plano secreto foi revelado. A Itália finaliza Putin. Meloni ergueu seu punho de ferro sobre a cabeça do ditador. Roma assinou oficialmente a sentença de morte do exército russo. A Itália está entregando à Ucrânia aquilo que antes era considerado proibido, a colheita sangrenta do Molière. A tropa de elite de Putin foi queimada viva. O pássaro da vingança queimou os assassinos até as cinzas. A Crimeia caiu em chamas. A defesa antiaérea do inimigo desmoronou como um castelo de cartas. No aeroporto de Donetsk aconteceu algo que ninguém poderia imaginar. A humilhação total de Putin. O SBU fez isso horrível. Enquanto o Kremlin sonhava, os serviços secretos ucranianos colocaram uma corda mortal no pescoço da Rússia. Tudo isso e muito mais a seguir na nossa edição. Ponto quente. O inferno. Chegou a Moscou. Putin recebeu um presentinho em chamas. O ano começou com um vendaval de vingança dos nossos. Os aviões das Forças Armadas da Ucrânia deram um golpe devastador, transformando a elogiada defesa antiaérea em sucata inútil. Apagão. O sistema de energia da Rússia desabou em segundos. Moscou mergulha na escuridão. Todos os detalhes. Confira. Golpes de vingança. Resultado debaixo da árvore de Natal. Apagão na região de Moscou. Na véspera do Ano Novo, mais de 100 mil russos ficaram sem luz e sem internet. Não está descartado que Moscou seja a próxima. Curiosamente, até os parques também. E toda essa parte da cidade está sem energia. Dezembro, a Ucrânia intensificou os ataques à infraestrutura energética russa, atingindo o maior número de alvos e o leque mais amplo de objetivos, desde o início da guerra. Seja como for, o exército russo precisa de combustível. Precisa que o fornecimento logístico até a linha de frente funcione. E isso também está sendo prejudicado. Analistas da Bloomberg calcularam que no último mês de 2025 foram realizados pelo menos 24 ataques em território russo. Refinarias de petróleo, petroleiros e outros alvos no mar, assim como grandes instalações de abastecimento de água. Essa guerra está chegando até eles. A guerra está batendo a porta deles. E, consequentemente, eles sentem cada vez mais as consequências da política agressiva do seu próprio país. Se não tivessem começado a guerra, vocês não teriam problemas, mas agora esses problemas existem. Ou seja, isso é também uma declaração direta. Pessoal, parem com essa guerra e vocês também não terão problemas. Após o ataque de drones na noite de 31 de dezembro, em Rybinsk, na região de Yaroslavo, o terminal de petróleo Temp, pertencente ao Rosreserve, pegou fogo intensamente. O terminal de petróleo é um ponto importante de armazenamento e distribuição de derivados de petróleo para o Distrito Federal Central e todo o nordeste da parte europeia da Rússia. Um drone no reservatório, um drone no campo. Em primeiro lugar, é preciso entender que quando ocorre uma guerra de desgaste, War of Attrition, e cada vez mais a guerra que a Rússia iniciou contra a Ucrânia está tomando essa forma, essa guerra de desgaste é uma guerra de economias. Por isso, atacar alvos econômicos é algo que mina a capacidade do Estado de permanecer nessa guerra. Jornalistas destacam que os ataques aumentam a pressão sobre as exportações russas, que já enfrentam dificuldades devido às sanções internacionais contra as grandes empresas de refino de petróleo do país. A política de apaziguar um agressor nunca produziu resultados na história mundial. E ela está errada, mas Putin contava com Trump para fazer isso. E assim que Putin viu isso durante a reunião, Zelensky e Trump. Trump disse que não há prazos. E Putin esperava que nesse encontro Trump dissesse: pronto, vamos lá. Hoje você fecha o acordo, hoje você assina que Donbas vai para a Rússia. Zelensky não fez isso. E Putin imediatamente inventa a história dos ataques à sua residência. Embora Moscou ainda exporte volumes significativos de petróleo, o fluxo de petrodólares, principal fonte de financiamento da guerra, está diminuindo. E é por isso que a Rússia está tomando algumas medidas não convencionais, porque entende que se não corrigir a situação agora, na direção necessária,
pode não ter tempo para declarar guerra. Simplesmente porque quando a sua economia está desmoronando, quando você simplesmente para de pagar pensões e salários no setor público, não tem como continuar a guerra. Porque haverá muitos distúrbios internos, que vão se transformar em protestos e, por sua vez, acabarão virando uma revolução. Enquanto isso, Putin continua regularmente atacando instalações energéticas e civis ucranianas, deixando milhares de pessoas sem eletricidade, água e aquecimento em meio a temperaturas baixas. Mas o mais terrível de tudo isso é que algumas famílias ficam sem seus entes queridos, mortos pela Rússia. Aconteceu alguma coisa? Putin e Lukashenko foram all-in, Oreshnik foi ativado. Está sendo preparado um ataque contra a Europa. Ou isso é apenas um blefe nuclear dos ditadores para espalhar pânico? O que eles realmente estão planejando? Quem vai apertar o botão primeiro? Assista agora mesmo. A Bielorrússia se curvou completamente à Rússia. Moscou e Minsk não fingem mais que se trata de exercícios ou de uma presença temporária. Agora, oficialmente, a República se transformou em uma base militar de Putin. Ordeno que entrem em prontidão de combate. Assumam seus postos. O complexo de mísseis balísticos intercontinentais Oreshnik, capaz de transportar ogiva nuclear, entrou em prontidão de combate no território da Bielorrússia. Os ocupantes relataram uma cerimônia solene com a formação do efetivo e o hasteamento da bandeira das forças de mísseis estratégicos. O Ministério da Defesa da Rússia destacou que a Bielorrússia criou antecipadamente todas as condições para o serviço de prontidão de combate e para a acomodação dos soldados russos. Estamos dominando novas áreas de patrulha de combate, realizando o reconhecimento de novas regiões. Nelas, são realizados treinamentos programados de acordo com as tarefas estabelecidas. Para atender os militares, foram posicionadas equipes de combate no país. Lançamento, unidades de comunicação, para segurança e fornecimento de energia, assim como outro pessoal especializado. Na prática, trata-se do desdobramento permanente de armamento estratégico russo em território bielorrusso, com todo o ciclo de garantia de sua prontidão de combate. A proteção estratégica também é garantida pela nossa cooperação militar. Antes de tudo, com a Federação Russa. Por isso, Belarus e Rússia implementam um conjunto de medidas de dissuasão estratégica. Isso é o desdobramento em nosso território do componente russo do agrupamento regional de tropas. Em caso de agravamento do conflito, estão previstas as Forças Armadas, várias dezenas de milhares de pessoas no oeste da Rússia, que imediatamente, como segundo escalão, entram na luta militar. A Belarus vai na frente, precisamos reagir, e depois a Federação Russa nos apoia. É isso que constitui o agrupamento regional de tropas e as armas nucleares táticas, que trouxemos de volta para Belarus. Além disso, as primeiras posições do complexo de mísseis Oreshnik já foram equipadas. Onde exatamente o complexo está localizado oficialmente, claro, não é especificado. No entanto, pesquisadores americanos identificaram um provável local de implantação do Oreshnik. O antigo aeródromo Khrushchev-6, no leste da região de Modilev, Bielorrússia, a apenas 4 quilômetros da fronteira russo-bielorrussa e a 180 quilômetros da fronteira com a Ucrânia. A análise de imagens de satélite revelou a infraestrutura ferroviária restaurada e novos abrigos de concreto na pista de pouso, preparados para lançadores. Especialistas avaliam que ali podem ser instalados no máximo 2 ou 3 lançadores, o que não compõe um regimento de mísseis completo. A Ucrânia, por sua vez, não se ilude. O presidente Volodymyr Zelensky declarou que Kiev possui as coordenadas exatas da localização do sistema na Bielorrússia e já repassou essas informações aos parceiros ocidentais para a avaliação da ameaça. A inteligência obteve mais detalhes a esse respeito. E é importante que os parceiros também saibam disso e levem em conta em suas medidas de defesa. Acreditamos que a disseminação agressiva desse tipo de arma representa uma ameaça global e cria um precedente perigoso. Determinei que sejam preparados, em conjunto com os parceiros, possíveis respostas. O posicionamento de mísseis russos na Bielorrússia não tem a ver com o fortalecimento da linha de frente nem com defesa. É uma tentativa de expandir a geografia do medo, de estender isso, levar ainda mais fundo para Minsk a aventura militar do Kremlin e, mais uma vez, lembrar o Ocidente sobre a chantagem nuclear como instrumento de pressão, especialmente durante as negociações. Lukashenko, dessa forma, quer enfatizar sua própria relevância. Aliás, recentemente saiu um artigo no Wall Street Journal, onde John Cole falou sobre o fato de que, supostamente, ele teria oferecido a Lukashenko entrar para o clube. Um estado estiloso, e não um clube de párias.
E é justamente aqui que Lukashenko busca entrar nesse clube de párias, como o Irã, Coreia do Norte, Mianmar, que, aliás, acabamos de ver imagens de como a Coreia do Norte exibe um submarino nuclear ou, muito provavelmente, uma farsa desse submarino nuclear. Para ele, é importante mostrar que é um grande jogador na Europa, que devem temê-lo. E se vocês tiverem medo de mim, isso é basicamente uma chantagem. Vocês vão ter que conversar comigo. Essa é a filosofia dele, mas ele continua, sempre foi e sempre será aliado da Federação Russa. Aliás, fica a pergunta, quem vai ter o controle desse ninho de vespas, ou das potenciais armas nucleares táticas? Bom, com certeza não será o Lukashenko. Se esse botão de controle não está com o Lukashenko, então ele se torna refém também da Federação Russa, da política agressiva da Rússia. A Rússia vai tomar a decisão de usar esse tipo de armamento ofensivo, mas a resposta vai atingir o território de Belarus. Lukashenko faz isso de forma persistente, metódica e sistemática. Ele está desenhando um alvo ainda maior no território do país. Ao mesmo tempo, é importante entender que esses tipos de sistemas não mudam o equilíbrio de forças no campo de batalha na Ucrânia. Eles não resolvem o problema do esgotamento do exército russo, não compensam os fracassos na linha de frente e não são capazes de parar os ataques à infraestrutura militar e energética russa. Por outro lado, funcionam perfeitamente para a imagem na televisão, como um sinal de que a escalada é possível. Antes de tudo, trata-se de uma ameaça, como disse o presidente da Ucrânia, aos países da Europa Ocidental. Porque, como dizem os especialistas, esse sistema Oreshnik pode ter um alcance de 5.000 a 5.500 quilômetros. Portanto, não se trata de alvos próximos, mas muito provavelmente de países da Europa Ocidental. O Oreshnik não assusta, Arimei. Além disso, para um míssil desse tipo, sempre existe a necessidade de que ele voe, você entende? De forma estável. Primeiro, ele precisa decolar. Depois, naturalmente, diminuir a altitude. E, se não me engano, no caso do Oreshnik, são 600 quilômetros. Bom, foi isso que eu vi quando conversei com especialistas militares. São 600 quilômetros de zona morta. Ou seja, se esse Oreshnik tem algum alvo, definitivamente não é a Polônia, mas sim mais adiante, tipo a Alemanha ou algum outro lugar. Mas, de novo, tem Kaliningrado, de onde também pode ser lançado. E eu tenho 100% de certeza de que nossos parceiros ocidentais sabem muito bem como derrubar essa tranqueira. Sobre o Oreshnik, sabe-se pouco a partir de fontes oficiais abertas. Como declarou Putin, é um míssil balístico de médio alcance. O primeiro, até agora o único. O uso em combate aconteceu em novembro de 2024, durante um ataque à cidade ucraniana de Dnipro. E, seja como for, o Oreshnik não é uma arma de campo de batalha, mas sim um instrumento de chantagem política e militar. Cada novo plantão e cada posicionamento desse tipo não aproxima o Kremlin das negociações, apenas aumenta o risco de medidas de retaliação. E quanto mais Moscou e Minsk apostam na escalada, maior será o preço que terão que pagar, não só na linha de frente, mas também na sua própria isolação internacional. Choque. A Itália vai ao win. Putin tá furiosa. Roma prepara uma surpresa mortal para a Rússia. Punho de ferro erguido sobre o Kremlin. Sem volta. Governo Meloni assinou a sentença de morte para negociações do Kremlin. O que as forças armadas da Ucrânia vão receber? Veja só. Mais um aliado da Ucrânia. A Itália continuará prestando ajuda em 2026. O governo do país já assumiu esse compromisso. A Itália apoiará a Ucrânia enquanto for necessário. Desde o início da invasão russa em grande escala, os italianos transferiram armas, equipamentos militares e outros recursos no valor de mais de 3 bilhões para a Ucrânia. Teoro. A declaração foi feita pelo chefe do Estado-Maior da Defesa da Itália, general Luciano Portalana. O Ministério da Defesa italiano continua a prestar apoio bilateral à Ucrânia através do fornecimento de equipamento militar, veículos e suprimentos, autorizado por 11 decretos interministeriais, num total superior a 3 mil milhões de euros. Quanto à possível contribuição da Itália no período pós-conflito, os termos e condições da participação italiana serão determinados pelas autoridades políticas. Estaremos prontos. Em 29 de dezembro, o governo italiano finalmente aprovou o 12º pacote, que prevê mais assistência militar à Ucrânia. Roma transferirá equipamentos, materiais e suprimentos militares para a Ucrânia. O novo decreto estipula que será dada prioridade a bens logísticos e médicos para uso civil. Esse é um decreto absolutamente equilibrado, assim como os anteriores. A Itália continuará apoiando a Ucrânia militar, econômica, financeira e politicamente.
Um dos pontos importantes da ajuda são os mísseis para os sistemas de defesa antiaérea, CMFT, além de equipamentos necessários para a proteção contra ataques de mísseis, drones e cyberataques da Federação Russa. Pouco antes da assinatura do novo pacote de ajuda, o vice-primeiro-ministro italiano, Matteo Salvini, expressou dúvidas sobre a necessidade de apoio contínuo, e ele disse que isso não ajudaria a acabar com uma guerra em grande escala. Parece-me que o que está acontecendo, nas últimas horas, o avanço das tropas russas demonstrou que é do interesse de todos e, sobretudo, da Ucrânia, por fim a guerra. Vale ressaltar que Matteo Salvini já se manifestou várias vezes com avaliações positivas sobre a política de Putin. Ele defendeu o fim das sanções contra a Federação Russa e chegou a usar uma camiseta com a imagem do ditador do Kremlin. A Itália já enviou 11 pacotes de ajuda. Os detalhes desses pacotes estão sob a lei de segredo de Estado. Fabricantes italianos de armamentos colaboram com a Ucrânia. Eles se juntaram à Aliança das Indústrias de Defesa. Isso foi dito pelo ministro da Defesa da Ucrânia. Foram discutidos passos para fortalecer a cooperação na indústria de defesa e o lançamento de grandes projetos industriais. Convidei empresas italianas para iniciativas conjuntas com fabricantes ucranianos. Estamos analisando projetos para reforçar a segurança marítima e proteger os portos ucranianos. Meloni expressou solidariedade com a Ucrânia em relação à série de ataques indiscriminados russos contra alvos civis na Ucrânia. E prometeu que os geradores fornecidos por empresas italianas serão enviados com urgência aos ucranianos. A Itália apoia a assinatura do plano de paz. Zelensky informou que a questão da realização de um referendo foi discutida durante a conversa entre os líderes europeus. A primeira-ministra da Itália, Giorgia Meloni, me apoiou de uma forma muito legal. Ela disse, olha, o mais importante nem é quando essa guerra vai acabar, embora todos nós queiramos que ela termine logo, mas sim como ela vai terminar. Em 2026, os países europeus continuarão a fornecer ajuda militar à Ucrânia. Em particular, o Reino Unido confirmou um alto nível de apoio e os países nórdicos investiram ativamente no programa Pearl para a compra de armamentos americanos. A Suécia destinou 200 milhões de euros para apoio orçamentário à Ucrânia em 2026. A aprovação do apoio da Noruega, no valor de 8,2 bilhões de dólares para o próximo ano, também vai fortalecer a capacidade da Ucrânia de resistir à agressão russa. O Japão vai fornecer 6 bilhões de dólares em ajuda à Ucrânia em 2006. O Senado dos Estados Unidos aprovou o orçamento do Pentágono, que prevê gastos de 800 milhões de dólares em ajuda à Ucrânia, sendo 400 milhões de dólares em cada um dos próximos 2 anos. Com esse dinheiro, será financiada a compra de armas americanas para as necessidades das Forças Armadas da Ucrânia. Graças aos parceiros, os ucranianos continuam a luta pela liberdade e independência. Choque! Os pássaros de Madyar queimaram a elite de Putin. Um banho de sangue para as forças especiais russas. A Crimeia estremece, a defesa antiaérea está desmoronando. Os nossos deram tudo de si. As forças inimigas foram neutralizadas em um piscar de olhos. Algo inacreditável aconteceu no aeroporto de Donetsk. Todos os detalhes na reportagem. Uma queima de fogos de ano novo antecipada das forças ucranianas de sistemas de drones. Eles atacaram o local de armazenamento, equipamentos e preparação para lançamento de drones de ataque no aeroporto de Donetsk. Também drones FPV-Boys. Um armazém perto de Mangush, na região de Donetsk, foi atingido. Esse drone foi desenvolvido recentemente, mas já foi testado e aprovado. Atualmente está em uso e, como podem ver, está sendo usado muito bem, na linha de frente. Esse drone tem apresentado bons resultados. As forças de sistemas não tripuladas das Forças Armadas da Ucrânia confirmaram o ataque a vários alvos militares inimigos na Crimeia temporariamente ocupada. Entre eles, o radar inimigo Valdai, o posto, o centro de controle do complexo de reconhecimento por radar barco marítimo não tripulado. Mais de 120 soldados das Forças Especiais da 14ª Brigada de Forças Especiais do GRU da Rússia foram eliminados. O SBS, junto com o SOC, realizou uma operação planejada e executada na noite de 26 de dezembro, no povoado temporariamente ocupado de Berdiansk, uma região de Donetsk. Atualmente, nossos pilotos estão entre os melhores pilotos. No mundo todo, sem nenhum exagero, e aquela tática, estratégia que eles desenvolvem, baseando-se em sua experiência de combate de muitos anos, desde 2022, eles têm mostrado resultados muito bons. Os resultados do trabalho das forças de sistemas não tripulados são publicados pelo seu comandante, Robert Brody, codinome Madyar,
que em junho de 2022, estando na direção de Kherson, na linha de frente, criou uma unidade separada de reconhecimento aéreo chamada Pássaros de Madjar. Assim, afirmam os militares, começou o caminho de combate de uma unidade tecnológica única nas Forças Armadas da Ucrânia, que, acrescentamos, até hoje não deixa o inimigo dormir em paz. Com referência ao comandante-em-chefe Syrskyi, a correspondente militar Yuria Kirienko informa que as tropas russas controlam aproximadamente metade de Pokrovsk. As forças de defesa declaram que as principais forças do inimigo estão concentradas nos bairros do sul da cidade, onde são eliminadas pontualmente pelos drones ucranianos. E já no centro? E mais perto dos bairros do norte, em combates corpo a corpo intensos e brutais, os russos morrem sob a pressão esmagadora dos soldados ucranianos. Os ataques mistos e coordenados começaram de novo, vindos deles. Por quê? Porque para o Putin mostrar que ele tem operações ofensivas, que está tudo bem para ele, que tudo está dando certo. Os ucranianos supostamente não conseguem conter o exército russo. Agora ele vai pressionar essas negociações para que lhe entreguem Donetsk, Lugansk e Zaporizhia. Segundo analistas do Deep State, a localidade de Kuleipolya, na direção de Zaporizhia, está em uma zona cinzenta. Lá estão presentes tanto as forças ucranianas quanto as russas. Às vezes, inclusive, literalmente em porões vizinhos. Os soldados da 116ª Brigada mostraram que foi devastado pelos ocupantes. Kupiansk, região de Kharkiv. As forças armadas da Ucrânia praticamente libertaram completamente a cidade, cuja captura Putin vem se gabando desde novembro. Esteira transportadora. 25 foi túmulo exército russo. Cidade de 200 anos. E isso é a ponta do iceberg. Algo chocante foi revelado. O que Putin colocou em risco? Para onde apareceu todo o exército? E por que o Kremlin está em pânico e escondendo a verdade? Todos os detalhes que você talvez não saiba. Olha. Você pode ficar olhando para 3 coisas infinitamente. Como o fogo queima, como a água corre e como o comando militar russo faz relatórios sobre a tomada de Kupiansk. A unidade do agrupamento oeste libertou a cidade de Kupiansk e continua destruindo as formações das Forças Armadas da Ucrânia, cercadas na margem esquerda do rio Oskol. Na direção de Kupiansk, os destacamentos de assalto da 68ª Divisão de Fuzileiros Motorizados do 6º Exército concluíram a libertação de Kupiansk. Ou seja, acabou tudo completamente? Sim, exatamente. A operação militar para tomar a cidade de Kupiansk se tornou um dos maiores fracassos do exército russo neste ano que está terminando. Já faz mais de um mês, Putin e seus comandantes militares não param de provar aos russos e ao mundo inteiro que o exército tomou e controla essa cidade, na região de Kharkiv. Na verdade, a situação do exército russo lá está catastroficamente ruim. Pelo que tudo indica, a maior parte de Kupiansk está sob controle dos militares ucranianos. Na própria cidade, há grupos dispersos de soldados russos. Mas em pequeno número, eles estão isolados, cortados e cercados. Mas em 2025, as Forças Armadas da Ucrânia tiveram poucos sucessos desse tipo. No ano que está terminando, o exército russo, mesmo que em ritmo lento, continuou avançando pelo território da Ucrânia. E, embora o ocupante tenha avançado, as Forças Armadas da Rússia não conseguiram mudar o rumo das hostilidades em 2025. Segundo o portal analítico ucraniano Deep State, em 2024, o exército russo conseguiu capturar 3.654 quilômetros quadrados. Levando em conta o avanço, na região de Kursk e em 2025, de 1º de janeiro a 24 de dezembro, foram 4.727. Considerando ainda a mesma operação de Kursk. A Rússia apostou na tática de infiltração e em ações ofensivas com forças de veículos motorizados leves. Por isso, em 2025, foi perdida menos blindagem, mas muita gente. Em dezembro, as tropas russas desaceleraram significativamente, porque tiveram grandes perdas nos últimos meses. O analista militar americano Michael Kaufman acredita que 2025 foi melhor para a Ucrânia do que se esperava. E apesar dos grandes problemas com a falta de pessoal, as Forças Armadas da Ucrânia conseguiram conduzir operações de combate com sucesso contra a chamada segunda maior força armada do mundo. Se olharmos para o efetivo, neste ano, provavelmente mais de 90% dos contratados que a Rússia recrutava mensalmente foram usados para cobrir as perdas. A Rússia já não conseguirá aumentar suas forças como fez no ano anterior.
Se as tendências atuais continuarem, eles terão problemas com o quadro de funcionários de suas unidades e com a disponibilidade de mão de obra. Rossmana? Michael Kaufman, analista militar. Apesar das vantagens em praticamente todos os componentes militares, o exército russo não conseguiu concretizá-las no campo de batalha. O ritmo de avanço em comparação com 2024 até aumentou, mas ainda é insignificante em relação aos recursos gastos. A Rússia tem uma vantagem significativa em praticamente todos os componentes militares: efetivo, artilharia, blindados, bombas aéreas, mísseis, charretes. Não consegue aproveitá-la de forma adequada. Como resultado, há avanço, mas ao custo de grandes perdas e, no geral, com uma eficácia bastante baixa, segundo os analistas da equipe Conflict Intelligence Team. Em quase 4 anos de guerra, Putin ainda não conseguiu conquistar totalmente o Donbass. Pelo menos 1/3 de todos os confrontos diários acontecia justamente nessa direção. E até agora, 1/4 da região de Donetsk ainda pertence à Ucrânia. E o exército russo simplesmente vai desgastando suas forças ali. Agora, a principal posição de negociação da Rússia, as tropas ucranianas deveriam sair da região de Donetsk, já que o ocupante não tem sucesso lá. Talvez eles até consigam, mas para isso vão precisar gastar muitos recursos e muito tempo. E eles vão aproveitar qualquer oportunidade para enganar. O avanço deles é muito difícil para eles. Para a oposição ao segundo maior exército do mundo, como eles dizem, essas são perdas colossais. São recursos colossais que estão sendo mobilizados. São recursos enormes que estão sendo investidos. Quase todo o ano de 2025, as Forças Armadas da Ucrânia passaram na linha de frente em uma defesa fechada. Mas os defensores ucranianos se vingaram completamente nas retaguardas russas e declararam uma verdadeira guerra quente à Frota Sombria e ao setor petrolífero da Rússia. Na parte europeia da Rússia, em 2025, o alarme aéreo soou em quase todas as regiões. No ano que está terminando, as Forças Armadas da Ucrânia conseguiram destruir mais de 20% do setor de refino de petróleo da Rússia. As forças navais da Ucrânia fecharam definitivamente o Mar Negro para a Marinha Russa e até começaram a caçar os petroleiros da Frota Sombria Russa. Isso deve privar o Kremlin de cerca de 10 a 15% de toda a receita do petróleo. O ano de 2025 foi difícil, tanto para a Ucrânia quanto para o nosso exército. Mas acabou sendo muito melhor do que muitos previam. Muitos analistas militares. A humilhação que Putin não vai esquecer. Choque. Os serviços secretos ucranianos realizaram o impossível. Enquanto o Kremlin dormia, o SBU envolveu a Rússia em uma rede da qual não há saída, um tapa ensurdecedor dos Losas. O SBU desencadeou um furacão total de vingança que pulverizou aquilo que era considerado intocável. Veja a seguir as operações mais explosivas. 41 aeronaves de aviação estratégica russas por quase 7 bilhões de dólares. Perdas. Esse é o resultado da operação especial Web, realizada pelo Serviço de Segurança da Ucrânia em 2025. E em 1º de junho de 2025, o SBU atacou aeronaves russas com drones nas regiões de Irkutsk, Murmansk, Ivanovo e Ryazan. A operação estava sendo preparada há um ano e meio. Foram utilizados 150 drones. A Web é uma operação única e de múltiplas etapas, que inclui uma série de componentes extremamente importantes. Antes de tudo, trata-se da logística, ou seja, a entrega dos próprios meios ao território inimigo. No nosso caso, 150 drones de combate FPV. Isso inclui a entrega de casinhas, dentro das quais os equipamentos eram levados até os aeródromos. Isso envolve trabalho de agentes, comunicação e muito mais. Se olharmos para a Web como um todo, vemos uma abordagem complexa, tanto de agentes quanto técnica. O SBU estudou a experiência internacional dos cartéis de drogas para esconder drones FPV das autoridades alfandegárias e de fronteira. Foi criada uma empresa de logística secreta em Chelyabinsk. Agentes ucranianos compraram 5 caminhões e contrataram motoristas para transportar diversas cargas, a fim de consolidar seu trabalho secreto. O resultado foi excelente. Todos os elementos completos e organizados. As expectativas são as esperanças ou as possibilidades que temos sobre como serão as coisas no futuro, ou o que esperamos de uma situação ou pessoa. A
a operação não foi isenta de negligência por parte dos russos. A internet teve que ser adiada por 1 mês, porque os motoristas russos exageraram na bebida durante as comemorações da Páscoa. A gente planejava fazer isso antes do dia 9 de maio, mas eles caíram na bebedeira na Páscoa, abusaram do álcool. Depois veio o 1º de maio, eles ficaram com os bens e passaram uma semana deitados. Depois, 9 de maio. A Operação Especial Teia foi bem sucedida graças a uma combinação única de trabalho de agentes e recursos técnicos. E foi um verdadeiro tapa na cara de Putin e de seus serviços secretos. Mesmo que apenas alguns desses aviões tivessem sido destruídos ou danificados, o prejuízo é colossal. E, obviamente, seja como for, é um fracasso colossal, tanto para os militares russos quanto para as forças de segurança. Em 2025, o SBU também causou sérios danos à ponte da Crimeia. Essa já foi a 3ª ofensiva contra o orgulho de Putin desde o início da invasão em grande escala. Desta vez, em 3 de junho, o SBU atacou os pilares principais, usando 1.100 quilos de explosivos. 2 vezes. Deus gosta do número 3, e o SBU sempre leva seus planos até o fim, e nunca repete a mesma coisa. Antes, já atingimos a ponte da Crimeia 2 vezes, em 2022 e 2023. Hoje, continuamos essa tradição, só que agora debaixo d'água. Pela 3ª vez, atacamos a ponte com 1.100 quilos de explosivos e mais 1.100 quilos. Ou seja, 2 vezes 1.100 quilos nos pilares principais da construção ilegal no território da Ucrânia. 2022. Entramos na ponte com um caminhão de carga seca carregando 21 toneladas de explosivos em equivalente a TNT. Em 2023, usamos 2 drones de combate da SBU Seabipe pelo mar. Na 3ª vez, em junho de 2025, houve um novo ataque subaquático. E todas as vezes os serviços russos não conseguiram fazer nada. A colocação de minas subaquáticas, a explosão, o dano ao pilar, tudo isso é um enorme sucesso do Serviço de Segurança da Ucrânia, pelo menos do ponto de vista operacional. A questão é que a proteção da ponte da Crimeia, de todos os ângulos e direções, é uma prioridade para os serviços de segurança russos. Drone da SB em dezembro. Mas um submarino russo do projeto 636 Varshavianka, que estava baseado no porto de Novorossiysk, foi colocado fora de combate. Esse é o 2º submarino russo neutralizado pela Ucrânia. No entanto, foi a primeira vez que drones subaquáticos participaram dessa ação. A explosão causou danos críticos ao submarino. Na prática, tirando o da tira. A bordo havia 4 lançadores de mísseis de cruzeiro calibre, que a Rússia usava para atacar a Ucrânia. O valor dela é de cerca de 400 milhões de dólares. EUA. Essa é uma operação fantástica, tanto pela qualidade quanto pela ousadia, realizada pelos serviços secretos e pela Marinha da Ucrânia. Porque, bom, imagina só, um drone subaquático é... um aparelho desses que é muito difícil de controlar, ainda mais a uma distância de centenas de quilômetros, penetra na Baía de Tsemeskaya, onde fica o porto de Novorossiysk, uma série de terminais de petróleo de importância estratégica. Esse deve ser, provavelmente, junto com o Sebastopol, o local mais protegido da costa russa do Mar Negro. Além dessas operações especiais únicas do SBU, em 2025, ataques de longo alcance contra refinarias de petróleo no interior profundo da Rússia reduziram a exportação de petróleo em mais de 30%. E também limitaram as capacidades da frota sombria inimiga. Além disso, equipamentos do agressor no valor de muitos bilhões de dólares foram destruídos, tanto na linha de frente quanto no interior profundo. Esse trabalho sistemático reduz o potencial militar do agressor a cada dia. Em 2026, os ocupantes enfrentarão ainda mais punições precisas e devastadoras do SBU por Emília. Isso aí. Para mais notícias quentes do Front, fique ligado no próximo episódio.